Tá bem, então está gravando a reunião. Eu acho que a gente já perdeu um tempo precioso aqui de ouvir a Lúcia, né, Lúcia? Mas o que eu queria dizer assim, antes de apresentar a Lúcia, é dizer da minha enorme satisfação de estar com ela nessa mesa. A Lúcia é uma pessoa que eu gosto muito, conheço há muito tempo, e tenho uma relação muito próxima com os pais da Lúcia. Né? São pessoas que eu admiro. A Lúcia vem de uma família de pesquisadores, assim, então nada mais, acho que lógico, de convidá-la para vir falar deste tema, né, que hoje a gente passou o dia falando em pesquisa, então hoje vamos falar dos desafios da pesquisa em saúde em tempos de pandemia. Eu vou fazer uma apresentação rápida da Lúcia, porque eu sei que ela vai, ao falar, vai estar se apresentando também. Não, o melhor currículo é esse, quando a gente fala do que a gente sabe. A Lúcia é médica formada pela URGS, tem residência em pediatria e cardiologia, habilitação em cardiologia pediátrica, ecocardiografia, mestrado e doutorado em cardiologia pela Fundação de Cardiologia do Rio Grande do Sul. É uma pesquisadora da área da pesquisa clínica com ênfase em saúde baseada em evidência, metodologia científica, ensino da saúde baseada em evidência. Atualmente, a Lúcia é reitora da UFSPA e eu queria compartilhar com a Lúcia que hoje, na abertura do evento, na mesa da tarde, a representante da Secretaria da Saúde fez uma menção, Lúcia, ao teu nome. Ela agradeceu a todos os palestrantes em teu nome. Eu me senti duplamente orgulhosa, porque fui eu que indiquei o teu nome. Eu me exibi um pouco. Mas, assim, eu queria dizer por que isso, né? A Lúcia, ela faz parte do Comitê Científico de Apoio ao Gabinete Ampliado de Crise agora durante a pandemia. Então, acho que não foi um acaso convidá-la, Lúcia. Nós queremos te ouvir. A ideia é que seja uma conferência, a gente não pensou em abrir para perguntas. O evento vai até às 18 horas, até lá o tempo é teu e tu dispõe como tu quiseres. Nós vamos ser todo ouvidos. Oi, gente. Estão me escutando? Gente, pois é, tá falando, nossa, inverninho. Eu acho que tá vindo algum eco, não sei se. Acho que agora melhorou. Bom, então, quero agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Peço desculpas pelo atraso, pelas coisas técnicas, né? Desculpe a nossa falha, como diz o pessoal. Vamos tentar recuperar o tempo e, se der, a gente conseguir conversar um pouquinhozinho no fim ali. Então, a professora Maria Isabel me pediu para falar sobre o desafio da pesquisa em saúde em tempos de pandemia. Mas eu também sei que tem muitas pessoas que já fazem pesquisa, sabem muito bem como fazer pesquisa do dia a dia, e também tem pessoas que talvez se interessem. De qualquer forma, o que eu acho é que, sendo profissional de saúde, a gente pode não querer fazer pesquisa, mas a gente sempre vai precisar entender de pesquisa, entender do resultado de pesquisa, e parece que isso está ficando muito óbvio, né, na pandemia agora. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, assim, falando em geral sobre o impacto da pesquisa, a gente sabe que mais de 95% das pesquisas no Brasil são feitas por instituições públicas, né, as universidades, os institutos de pesquisa. E as pesquisas em saúde, especificamente, elas são geralmente pesquisas para reduzir, né, simplificar, encontrar soluções. E é muito difícil, seria muito difícil que a iniciativa privada investisse nesse tipo de pesquisa, por exemplo, para um modo mais simples e barato para redução do Aedes aegypti, para dar um exemplo, né? Tem várias pesquisas que ficaram até famosas, né, das universidades. E também, não só as universidades, mas também os institutos federais, né, que começam a partir do ensino médio a ensinar pesquisa e têm tido resultados incríveis, assim, em termos de jovens pesquisadores, né. E as pesquisas nas universidades, o laboratório pode ser desde um navio até uma fazenda. Essa aqui é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem muita pesquisa sobre agricultura. Então, a pesquisa no Brasil é das mais diversas, né? Das pessoas que a gente mais admira,
professor César Vitor acabou de receber mais um prêmio internacional, uma pessoa que, assim, acho que é um exemplo de o quanto uma pesquisa em epidemiologia, por exemplo, pode salvar milhares de vidas, né? E isso a gente pode pensar agora também em termos da pandemia, o que está acontecendo. Logo que começou a pandemia, as universidades se mobilizaram imediatamente, sim, foi essa notícia é bem antiga do ano passado, já tinha lá no começo da pandemia 1.200 pesquisas cadastradas já sobre a Covid-19, né? Teve um edital específico da FAPERGS, então as universidades realmente se mobilizaram muito. No Brasil foi feito o sequenciamento do vírus de uma forma muito rápida, inclusive até ajudando, em 48 horas, né, se conseguiu sequenciar, inclusive até ajudando pesquisadores da Itália que estavam demorando muito mais. Então, acho que assim, a pandemia começou com uma grande valorização da ciência no Brasil, assim, as pessoas entendendo o quanto era importante ouvir a ciência, e as universidades também começaram a desenvolver testes e fazer a testagem, né? Procurar tudo isso até assim desenvolver um conhecimento melhor sobre o que estava acontecendo. Hoje a gente fala um pouco assim sobre o conceito de sindemia. Claro que é uma coisa que eu queria até, pena se a gente não tiver muito tempo de discutir, eu até queria ouvir vocês sobre o que vocês acham sobre isso. Mas, assim, de pensar que é óbvio que a pandemia é uma coisa complexa, que não é resultado simplesmente de um vírus e de um hospedeiro, mas tem uma interação de várias doenças crônicas, das vulnerabilidades, né, de indivíduos, da própria gestão da pandemia, das condições ambientais, das condições sociais. Então, uma série de fatores que interagem para produzir algo que é muito mais do que simples soma, né? E uma das pesquisas que a gente já começou lá no início, que foi no início planejada no Comitê Científico do Estado e com o apoio do governo do estado, foi o EpiCovid. Começou no Rio Grande do Sul, é uma das maiores pesquisas no mundo, porque foi coordenada pela Universidade de Pelotas e com a participação de mais de 10 universidades gaúchas. É uma das maiores do mundo porque teve 10 fases no Rio Grande do Sul. E o EpiCovid nacional teve 3 fases, depois o financiamento foi cortado, né, nacionalmente. E uma das coisas interessantes que mostrou o EpiCovid é que os indígenas tiveram uma prevalência de anticorpos naquela época 4,5 vezes maior que a dos brancos, os negros 2,5 vezes maior, os domicílios com mais de 6 pessoas quase 2 vezes em relação aos de 2 pessoas, e o quintil mais pobre 2 vezes maior do que o quintil mais rico. Então, já mostrando alguns elementos, assim. Outra coisa eu acho da importância da pesquisa ou da mudança do mundo em relação à pesquisa, principalmente ali no começo, foi o fato de que os resultados do EpiCovid, o primeiro resultado foi divulgado para a sociedade numa live, né, com o governador, com a secretária de planejamento e tal. Então, eu acho que é sinal dos tempos, assim, o sinal de quanto foi valorizado no começo. E, claro, tinha várias histórias do EpiCovid que podia ter colocado ali no item desafios à pesquisa, no EpiCovid nacional, principalmente alguns pesquisadores chegaram a ser presos, o material foi apreendido, teve uma série de dificuldades assim no estudo nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul as coisas saíram super bem, porque a gente teve muito apoio das prefeituras e do governo do estado. Então, apoio da brigada, apoio da guarda municipal, apoio da comunicação, saiu em todas as mídias, todos os jornais, TV, ajudaram muito, então a população estava muito conscientizada e recebeu super bem. Então, ao mesmo tempo que teve essas histórias de gente ser presa, o condomínio não deixar entrar e tal, mas também teve muita história de nossos pesquisadores que ganharam cafezinho, bolo, o desenho das crianças. Então, acho que foi uma experiência assim incrível, né, principalmente para os nossos estudantes que participaram. E a gente teve estudantes de vários cursos que participaram. Foram mais de 400 estudantes que participaram das coletas, né, em todas essas fases. E lá na UFSP a gente começou fazendo o teste do teste, então a gente foi testar se aquele teste rápido servia, né, para pesquisa.
Então, a gente fez um drive-thru, foi bem no comecinho, assim. Nisso que eu digo, assim, no começo a sociedade valorizou muito e apareceu muito, né, o papel da universidade e da pesquisa. Aqui o pessoal, né, na coleta. Então, assim, foi uma experiência super importante, né, tanto acho que para o Estado, para a gente ter essa informação, para a gente poder avaliar melhor os indicadores que a gente estava, e acho que o resultado inicial nosso foi muito bom, talvez por esses fatores, assim, porque a gente começou cedo, porque a gente tinha os dados, por uma série de fatores. Bom, e aí tem vários outros, né, elementos de pesquisa que eu acho que são super importantes para entender melhor essa pandemia, como a questão que eu já tinha citado da população negra, das pesquisas de trabalhadores em hospital, né, mostrando que quem realmente se infectou mais e morreu mais foram os técnicos de enfermagem, e aí alguns mostrando também que além dos técnicos de enfermagem, também o pessoal da logística, né, segurança e limpeza, e algumas pesquisas mostrando que isso também se relacionava com o transporte público, como onde as pessoas moravam. Então, vários elementos assim que a pesquisa foi nos dando os dados, o conhecimento para aplicar imediatamente, ou pelo menos que possibilitaria, né, que a gestão aplicasse imediatamente. Bom, também um levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostrando assim tanto o aumento de mortalidade nas faixas etárias, né, do início para mais adiante na pandemia, e também a questão da mortalidade hospitalar que foi subindo com o esgotamento do sistema de saúde. Então, vários elementos assim que só para fazer um panorama geral para vocês da questão da importância, antes da gente entrar nos obstáculos, que foi o meu pedido para falar hoje. Mas não queria falar de obstáculos sem falar primeiro de coisas boas, né? E eu acho que também um outro exemplo, assim, da importância da colaboração foi a rapidez com que foi desenvolvida a vacina. É muito raro na nossa vida de pesquisador a gente ver curvas assim, né? Ver curvas que se abrem tanto, uma magnitude de diferença tão grande em relação ao placebo e à intervenção. E eu, sinceramente, não achava que isso ia acontecer tão rápido. Infelizmente, aconteceu muito rápido porque tinha muito caso, né? A transmissão foi muito maior do que se pensava, assim. Então, com isso, se obteve poder estatístico mais rápido para as vacinas, para estudar as vacinas, mas também por causa de uma colaboração muito grande entre todos os países, entre pesquisadores de todos os países. Aqui no Brasil foi feita coleta, né, desses multicêntricos em vários lugares, então foram desenvolvidas várias vacinas muito rapidamente. Acho que é um grande exemplo assim de sucesso da pesquisa na pandemia. E também a questão da avaliação genômica, né, das variantes, o quanto que essa transmissão descontrolada leva a um desenvolvimento de novas variantes. Então, com isso, assim, essa relação, né, das condições ambientais, de muitos pesquisadores agora dizerem, olha, a próxima pandemia pode vir da Amazônia, porque com essa destruição da floresta, mais animais silvestres entram em contato com os homens, isso permite, né, mais mutações virais, mais desenvolvimentos de outros vírus, e pode vir novas pandemias daí, né? Aliás, essa pandemia já estava prevista há muito tempo por esses pesquisadores que estudam essas interações com o meio ambiente. Então, tem uma série de outras coisas que a pandemia também está causando, né, como resistência bacteriana por uso indiscriminado de antibióticos por uma doença que é viral, tem os impactos positivos e negativos das medidas de contenção. Inicialmente, ali, aquela parada que foi feita em 2020, geral, reduziu alguns níveis de poluição e tal, mas aparentemente esse efeito foi muito temporário para ter qualquer efeito mais importante sobre o aquecimento global e tal. Então, todas as coisas que causam ou são causadas, né, pela pandemia. Então, essa interação de todos esses fatores levando a uma carga de doença muito importante, e no Brasil a gente vê aqui a questão da morte por todas as causas, né, subindo muito em 2021,
considerando aqui a média de 2015 a 2019, o excesso de mortalidade calculado para 2020 e aqui o de 2021. Então, realmente, né, uma estimativa de que a gente vai perder como população 2 anos da expectativa de vida, né, que as crianças tenham perdido nesse tempo. E também a possibilidade da Covid longa, que é o que a gente está começando a ver agora, os casos de recuperados, entre aspas, mas que permanecem com sequelas importantes ou neurológicas, de talvez a Covid se transformar numa doença crônica, né? Fadiga crônica, outros sintomas importantes, e que a gente ainda está estudando para saber o quanto isso vai, né, quanto tempo isso vai adiante, como é que vai ser essa evolução. Então, na verdade, aquelas ondas tradicionais que se imagina, a primeira onda da Covid, né, da doença aguda, a segunda onda das complicações urgentes não relacionadas, né, um infarto, um AVC, etc., outras complicações urgentes. A terceira onda, que seria a descompensação das doenças crônicas que não receberam o tratamento de rotina ou a prevenção durante todo esse tempo. E a quarta onda seria dos problemas psiquiátricos, das doenças mentais, dos problemas econômicos, da exaustão mesmo. O problema é que a nossa pandemia levou tanto tempo, está levando tanto tempo, que a gente está vivendo todas as 4 ondas ao mesmo tempo, né? Não deu para se recuperar de uma para poder esperar pela outra. As coisas estão acontecendo todas juntas, então já tem, né, toda essa questão da doença mental, da exaustão, do burnout, a descompensação das doenças crônicas, o adiamento das cirurgias eletivas, das medidas de prevenção, tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo uma mortalidade enorme e sem perspectiva assim da gente resolver rapidamente a questão da pandemia em si, né? Então, tudo isso sobre o impacto da pesquisa na pandemia, nesses tempos. Agora vamos falar dos obstáculos, né? Nem tudo são flores. Então, assim como a gente teve essa valorização muito grande no começo, houve também uma reação muito forte, né? De todo um movimento que está acontecendo mundial até, mas especialmente no nosso meio, de anti-intelectualismo, anti-ciência, já vinha de antes da pandemia, né? Tantas notícias falsas até sobre a própria universidade, tudo. Então, eu separei os desafios em 2. É óbvio que tem muito mais, mas a gente tem pouco tempo para falar e eu queria muito comentar com vocês o difícil caminho que é do conhecimento para ele chegar até a prática. E segundo, depois a questão dos investimentos em pesquisa, né? Vou falar mais rapidamente. Mas assim, eu queria muito falar sobre essa questão do conhecimento, do caminho do conhecimento. Então, a gente, quando está pensando só num tratamento, por exemplo, só uma questão de tratamento. Então, tem um ensaio clínico randomizado que documenta a eficácia, depois ele vai para a regulamentação da Anvisa, por exemplo, né, no Brasil. Aí ele passa a compor diretrizes para ser aceito como um padrão de prática. Só que daí, até o uso realmente, aplicação pelos clínicos, aceitação pelos pacientes, isso leva muito, muito tempo. Esse é o maior degrau, né? Que precisa ser realmente entrar nos protocolos assistenciais, programas de divulgação, educação, etc. Isso aqui para um tratamento. Mas qualquer tipo de questão, né, clínica pode ser seguir mais ou menos os mesmos passos, um diagnóstico, uma prevenção, etc., uma vacina. Esse aqui é só um exemplo, uma meta-análise cumulativa, ou seja, cada vez que entra um estudo novo, ele vai entrando na meta-análise. É um exemplo sobre beta-bloqueadores de insuficiência cardíaca, que vai até 1990. Aqui em 1990, já começou lá na década de 70, já tinha evidência de que beta-bloqueador tinha benefício. Só que essa evidência estava toda espalhada, né? Eu nem tinha entrado na faculdade e já tinha evidência suficiente para dizer, bom, beta-bloqueador funciona, só que eu nunca estudei isso na faculdade. Se falasse alguma coisa nesse sentido, seria crucificada, porque é totalmente contra o mecanismo de ação que a gente imagina, né? A insuficiência cardíaca diminui a força de contração do coração, e aí a gente vai dar um remédio que diminui a força de contração do coração. Mas na prática tinha evidência de que funcionava, só que demorou muito, muito. Lá em 1990
começou a se falar nisso depois e começou a se usar muito depois ainda, mesmo já tendo evidência há mais de 20 anos. Então, isso aqui é só para mostrar como, às vezes, o resultado de pesquisa leva tempo para virar um padrão de prática. Levou muito mais tempo do que isso para virar padrão mesmo, né? E a mesma coisa acontece na saúde pública. Então, para cada uma dessas ideias, eu vou trazer um contraponto histórico para dizer que faz muito tempo que a gente sabe de algumas coisas. Por exemplo, o John Snow, né? O John Snow, o pai da epidemiologia, que fez os primeiros estudos epidemiológicos, fez o estudo ecológico, fez um estudo de caso controle, fez toda a sequência, né? Estudou a cólera e propôs as medidas preventivas e viu o resultado, né? Então, o próprio John Snow já sabia como fazer um estudo epidemiológico para ter os dados durante uma epidemia. Eu botei essa foto aqui porque uma vez eu fui lá visitar a fonte, né, de Broad Street, lá onde eles fecharam durante o surto de cólera em Londres, e aí tinha um professor de epidemiologia lá, e me perguntou de onde que eu era e tal, falou que conhecia Pelotas, conhecia Porto Alegre, um professor de epidemiologia lá de Londres. E disse, 100% das pessoas que vêm aqui são epidemiologistas, por isso que eu perguntei, porque só quem vai visitar a fonte lá e o pub do John Snow. Então, na verdade, assim, a gente já tem esse método de como fazer desde muito tempo atrás, né? E esses conhecimentos podem ser usados para estratégias, né, de como que a gente vai lidar com o vírus. Então, surgiram 3 estratégias principais, assim, no mundo, né? Um era a Covid-0, aquele de impedir o máximo de entrar no país, fechar fronteiras, fazer medida de contenção rigorosa e não deixar a Covid entrar. A segunda estratégia, que é a imunidade de rebanho, que eu boto entre aspas porque eu não gosto desse termo, chamaria de imunidade coletiva, mas que logo no início já se viu que não funcionaria para a Covid-19, né? Seria mais uma ausência de estratégia, assim, que seria deixar as pessoas se contaminarem, até por todos esses motivos que a gente viu, de doença crônica, de mortalidade, tudo isso não era uma estratégia possível, né? Pelo menos que a gente imaginasse ali no começo. E uma terceira estratégia que surgiu foi a de tentar conviver com o vírus, fechar, abrir, ir vendo, né? E avaliando os indicadores, etc. Então, dentro do possível, pelas condições de cada país, de cada lugar, se adotou estratégias diferentes e hoje a gente está vendo assim resultados diferentes também, né? Tem um índice de performance de gestão da Covid que mostra a posição dos países. O último foi de março, mas o Brasil não entrou nesse índice de março por falta de dados. No índice de janeiro, que tinha 98 países, a Nova Zelândia era o primeiro país e o Brasil era o último dos 98, né, em termos de performance. Mas isso foi de janeiro, desde então as coisas mudaram bastante, né? Só que eu fui olhar ontem e não tinha índice novo ainda. Casualmente, os países que foram melhor, assim, que enfrentaram melhor, não é coincidência, quer dizer, eu sou muito suspeita para falar, mas casualmente tem várias líderes mulheres, né? Pode não ter nada a ver, mas o que eles fizeram, assim, tem um artigo, pelo menos, de 2 pesquisadoras que tentou identificar o que essas líderes fizeram em relação a um outro país vizinho muito parecido que não tivesse uma líder mulher. E elas viram, assim, que em geral, né, comparando esses 2 lugares, por exemplo, comparando Dinamarca, Noruega e Suécia, né, que são países bem parecidos. Em geral, os países que se deram bem foram aqueles que tomaram decisões rápidas baseadas na ciência, que fizeram testagem e rastreamento, que fizeram medidas de distanciamento mais rigorosas, mais precoces, né? Que fizeram medidas específicas de prevenção da transmissão respiratória, principalmente aqueles países na Ásia com experiência prévia com epidemias anteriores de SARS-CoV, né? E também agora, mais recentemente, daí isso não entrou nesse artigo delas, a questão da vacina.
Então, ao mesmo tempo que o Jon Snow já sabia tudo aquilo, ao mesmo tempo que a gente já tinha várias indicações da ciência, lá em março de 2020, a gente também teve mais tempo, né? Porque teve toda a crise na Europa primeiro, antes de nós, e a gente viu os países tomando decisões diferentes. Então, por exemplo, a prefeitura de Milão fez uma campanha, Milão não pode parar. E aí foi todo aquele caos na região de Milão e tal, e o prefeito admitiu, olha, erramos, essa campanha não foi adequada, foi isso que causou, né, a piora da pandemia e tal. A professora Trisha Greenhalgh também, no mesmo momento, comentou, né? Olha, cada líder vai ser julgado pelos seus resultados. A Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, ela está liderando com empatia, solidariedade e transparência. Veja os resultados dela, né? Então, assim, comparando dois líderes lá do começo, né? Com a mesma quantidade de informação. Inclusive, depois a gente teve mais informação porque a gente tinha algumas semanas vendo essas coisas transcorrerem, né? E aqui, não vou nem falar de outras coisas que aconteceram no Brasil, mas aqui eu trouxe essa porque esse daqui é dessa semana, faz pouco tempo, é do dia 15 de maio, que me chamou muita atenção, que Curitiba lançou exatamente a mesma campanha de Milão, né? Curitiba não pode parar, não pode fechar. E né, eles colocaram exatamente 3 cards com os hashtags: a economia não pode parar, o comércio não pode fechar. Claro, não quero entrar na questão específica se pode ou não pode, mas é só para dizer assim o quanto o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o quanto demora o conhecimento para entrar em prática, né? Quais são os obstáculos? Não é simplesmente por demora, mas tem obstáculos para isso, né? E isso num momento, né? Vejam, maio, um momento em que a gente estava, né, num momento muito crítico da pandemia do Brasil, que se fosse comparar com o Milão daquela época, né, sempre pensando que os números são pessoas, né, talvez seja uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem, porque em epidemiologia a gente está falando de números que são pessoas. A mesma coisa para medidas de prevenção simples, assim, e aí, de novo, fazendo contraponto histórico, do Semmelweis, não sei se vocês conhecem essa história, se todo mundo conhece a história do Semmelweis, que era um médico da Universidade de Viena, que observou que a mortalidade nos partos, a mortalidade materna era muito alta, mas ele observou que ela era muito mais baixa quando o parto era feito pela parteira. Porque os médicos faziam parto, daí depois faziam uma autópsia, depois atendiam um paciente infectado, depois iam lá fazer outro parto, e assim ia. E nunca lavavam as mãos, né? Enquanto que as parteiras não, as parteiras faziam partos, principalmente. E quando ele falou para todo mundo lavar as mãos, a mortalidade reduziu imensamente, significativamente. Então, só que naquela época não se sabia por quê, ele não sabia o mecanismo, ele só pediu para as pessoas lavarem as mãos. E aí, claro que ele foi considerado um louco, quem vai ficar mandando a gente lavar as mãos sem ter motivo, absurdo isso. E esse conhecimento, que foi uma pesquisa, um experimento na prática, se perdeu, né? E ele foi demitido. A história dele é bem triste, acabou num sanatório por estar propondo medidas preventivas. Eu lembro muito do Semmelweis agora, por causa da demora que a gente teve de admitir a questão da transmissão respiratória. Hoje a gente sabe que a principal transmissão é respiratória e como demorou e como demora ainda parece que não chegou essa informação nas pessoas. Isso dá um desespero, assim, uma agonia de ver que realmente o que funciona é máscara, ventilação e distanciamento. E toda aquela coisa das superfícies, eu acho que no começo a gente encarou muito como influenza, só que, claro, era o conhecimento que a gente tinha. Ao longo do ano, esse conhecimento foi mudando, mas ele não chegou nas pessoas, né?
Então, a questão de que a transmissão respiratória pode ser por gotícula, como a gente imaginava, que viaja 1,5 m, 2 metros, mas também por aerosol, que vai até 6 metros, e dependendo se a pessoa está fazendo exercício, 15 metros, seja quanto for. Então, assim, ambiente fechado, extremamente complicado, por isso a importância da ventilação e a importância da máscara. Não tem como a gente manter 6 metros de distanciamento, né? Se for, por exemplo, uma sala de aula. Então, a importância da máscara e da ventilação, o tripé, né, da transmissão respiratória, coisa que aqueles países que já tinham essa experiência, as pessoas nem pensam, já começam a ter qualquer sintoma respiratório, já usam máscara para proteger os outros, né? Então, o quanto foi difícil chegar aqui. Aqui eu só trouxe de uma cidade, assim, eu peguei, pode ser de qualquer lugar do país, mas aqui, uma cidade chamada Ibaté, né, protocolos rigorosos para voltar às aulas. Aí os protocolos rigorosos é medir a temperatura no pulso, passar por um tapetinho e álcool gel. 3 coisas que têm pouquíssimo impacto, né? E então eu li os protocolos rigorosos aqui também, né? O pessoal fazendo super limpezas e tal. O que, claro que uma escola sempre deve ser limpa, óbvio, né? A gente não deve, principalmente nesse contexto de transmissão descontrolada, a limpeza é importante, mas só que ela sozinha não vai ter impacto nenhum sobre o controle da transmissão, né? E aqui não é para ler, mas é só porque eu fui olhar o protocolo da escola, os protocolos rigorosos, e não tem nenhuma vez a palavra ventilação. Não fala em ventilação. Então, eu acho que é uma coisa assim que a gente precisa fazer chegar essa informação, né, nas pessoas. Isso, assim, dói um pouco de as pesquisas já terem avançado, mas ela não conseguir chegar, não furar a bolha, né, da pesquisa e chegar na sociedade. E por último, a questão super polêmica do tratamento. E também para fazer o contraponto histórico, a questão da sangria. Sangria teve por muito tempo o protagonismo na medicina, era o que tinha para fazer, sangria, emplastro e reza forte, né? Eram os tratamentos que tinha na época. E sangria era realmente um tratamento de escolha para quase tudo, praticamente tudo. Em 1600 e pouco, teve um médico que já propôs o primeiro ensaio clínico randomizado que a gente tem notícia, né? Ele disse: tiremos dos hospitais 200 ou 500 pessoas que têm febres e vamos distribuí-las em 2 metades. E aí ele propôs usando os desígnios da sorte, que é a randomização, né? Vamos sortear as pessoas para cair uma sobre os meus cuidados e outra sobre os vossos. Eu vou curar essas pessoas sem sangrias e sem enteroclismas. E aí vamos contar quantos funerais cada um de nós terá. É claro que, mais uma vez, ele foi considerado louco, e óbvio que não fizeram esse estudo, porque imagina, a sangria era uma coisa super boa, super importante, e ninguém ia fazer uma coisa dessas de sortear paciente para receber um tratamento e os outros para ficarem sem o tratamento. Então, ele foi considerado insano e não foi levado em conta a sua proposta. 100 anos depois, o George Washington, que era presidente dos Estados Unidos, ou portanto, ele provavelmente tinha acesso ao melhor padrão de cuidado da época, né? Sendo presidente e tudo, devia ter o melhor médico que tinha lá nos Estados Unidos. Teve uma epiglotite e morreu depois de uma sangria de 3 litros em menos de 12 horas. Ou seja, ele morreu da sangria, né? Não sei se ele teria sobrevivido à epiglotite ou não, mas certamente a sangria deu uma boa ajuda. Então vejam que 100 anos demorou para chegar a informação o que o Van Helmont propôs, né? Olha, que a sangria não funcionava. 100 anos depois, ainda o presidente dos Estados Unidos morreu. Quantas milhares de pessoas morreram pela sangria? Só muitos anos depois, ainda lá em 1816, fizeram finalmente o teste que o Van Helmont propôs. Pegaram soldados doentes e alocaram pelos desígnios da sorte, ou seja, fizeram um ensaio clínico randomizado para 3 cirurgiões. Um fazia sangria e 2 não faziam a sangria. Imaginem qual foi o resultado. Imagina. A gente imagina, bom, né? A sangria foi pior, né? Mas assim, mas surpreende a magnitude da diferença. A sangria não só foi pior, mas ela foi 10 vezes pior. A sangria matou 10 vezes mais do que o grupo que não fez a sangria. Então,
até o Sackett pergunta, né, o David Sackett, que é o pai da medicina baseada em evidência, ele pergunta no livro dele por que médicos tão brilhantes diziam coisas aparentemente tão estúpidas e defendiam tratamentos tão letais. Porque é óbvio que eram pessoas brilhantes, eram as melhores pessoas da época, o médico do presidente, ou sei lá quem mais. E é óbvio que as pessoas queriam o melhor, né, para os seus pacientes. Mas como que eles conseguiram defender durante mais de 200 anos, 300 anos, um tratamento que matava 10 vezes mais? Como é que pode isso, né? Quando a gente pensa hoje, falando, não é possível. Mas acontece que tem muitas razões para uma pessoa melhorar que não seja o próprio tratamento, né? Então, muitas doenças melhoram espontaneamente. Então, todo mundo que fez sangria, que melhorou, pode ter sido atribuído à sangria, mas a pessoa ia melhorar de qualquer forma, né? Porque a sangria, obviamente, não funciona. A não ser para situações muito específicas, que não é o caso aqui. Outros fatores contribuem para a melhora. Vocês que são da Escola de Saúde Pública sabem muito melhor que eu que muitas doenças melhoraram, diminuíram a mortalidade muito antes de haver vacina ou haver tratamento por causa de alimentação, saneamento, condições de vida. Pessoas com doenças graves morrem e o tratamento raramente leva a culpa. Então, se uma pessoa tem Covid grave, se vocês forem perguntar na UTI, praticamente todas as pessoas foram tratadas com esses tratamentos, né, que são advogados aí. Só que raramente o tratamento leva a culpa porque é uma doença grave. Por outro lado, todo mundo que melhorou atribui a sua melhora ao tratamento, né? Não ao fato de que ia melhorar de qualquer jeito. E geralmente pacientes que aderem a um tratamento, seja qual for o tratamento, mesmo que seja um tratamento inócuo, em geral, ele se sai melhor. Então, no ensaio clínico randomizado, grupo placebo, em geral, tem um resultado melhor do que pessoas que não entraram no ensaio clínico. Porque até pelo efeito da observação, pelo efeito da pessoa fazer alguma coisa e tal. Nesse caso específico desses nossos tratamentos agora, a gente já tem evidência de que eles podem ser prejudiciais, né? Diferente do que um placebo, né? E acho que também tem muitos motivos para prescrever um tratamento que não funciona, como no caso da sangria, que é exatamente esse. Toda a experiência do médico é uma experiência muito importante, mas do ponto de vista epidemiológico limitada. Por mais pacientes que se atenda numa vida inteira, sempre vai ser uma amostra enviesada da realidade. E eu acho também muito importante a gente considerar que, como profissionais de saúde, assim, a gente sempre tem esse sentimento de impotência se a gente não tem nada para fazer, né? É claro que a gente tem muito o que fazer, como vários cuidados gerais, assim, mas é muito difícil não ter uma pílula mágica, é muito difícil para as pessoas, assim, e é uma vontade genuína de ajudar, realmente, mas eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa ir além dessa vontade para realmente ajudar, né? E também a gente precisa sair do raciocínio fisiopatológico. Como eu falei para vocês lá do beta-bloqueador não fazia sentido nenhum fisiopatológico, até que se viu que faz, que tem resultado, e vai buscar um mecanismo que explique isso. A mesma coisa, se tem alguma medicação, alguma substância que in vitro é eficaz contra o vírus, isso não quer dizer que ela vai ser eficaz em seres humanos. Esse mecanismo não determina que vai acontecer isso no ser humano. Lembrando que água e sabão é eficaz contra o vírus in vitro, né? Só que ninguém vai tomar água e sabão. Mesmo que alguns tenham até recomendado tomar detergente, uma coisa que é bastante perigosa, não recomendo para ninguém. Né? Então, tem vários motivos, assim, pelos quais as pessoas podem prescrever, né? Mas o que eu acho muito importante é a gente lembrar que essa coisa do mal não faz é muito perigosa, porque não existe mal não faz em saúde. No mínimo, vocês, né? A gente está aqui na Escola de Saúde Pública, no mínimo, numa situação de escassez de recursos, quando a gente direciona recursos para uma coisa, a gente está tirando de outros. Então, se a gente está direcionando o recurso para um tratamento que é ineficaz, a gente está tirando de vacina, por exemplo, né? De desenvolvimento de outros tratamentos, de cuidados gerais. Uma coisa que eu acho que poderia ter sido investido muito mais é no uso de máscara. PFF2 no SUS, sei lá, né? Coisas desse tipo que teriam sido muito mais baratas, efetivas e com muito mais evidência.
Segundo, efeito colateral em escala populacional. Uma coisa é a gente usar uma medicação que tem um perfil bem seguro para uma indicação determinada. Então, se a gente precisa, os efeitos colaterais são raros, tem uma série de pacientes que precisam, ok, eles têm um grande benefício e um pequeno risco. Agora, quando a gente tem zero benefício, mesmo esse pequeno risco, ele é muito grande, porque ele é um risco que não precisava, tá? A gente está se submetendo. E em escala populacional significa que se milhões de pessoas tomam um tratamento que é ineficaz, algumas vão ter efeito colateral grave, mesmo que ele seja muito raro, mas são milhões de pessoas tomando. Segundo, o terceiro é a questão da resistência. A gente está inutilizando um antibiótico perfeitamente bom, porque está sendo usado indiscriminadamente para uma infecção viral. Quarta é perder tempo, né? Perder tempo de pesquisa, perder tempo em buscar outras coisas, porque a gente está investindo em discutir coisas que já não precisa mais discutir. E a quinta, que eu acho que é extremamente perigosa, é a falsa sensação de segurança. Esses tempos, a polícia fechou uma festa de 400 pessoas na Serra Gaúcha, e o repórter tirou uma foto, né? Uma das pessoas estava com uma caixinha de medicamento no bolso, assim, ou seja, que ela tomou aquele medicamento e achou que podia ir para uma festa de 400 pessoas, né? Se aglomerar. Então, imaginem, assim, as pessoas se sentirem seguras e não usarem as medidas que realmente deixariam elas mais seguras, né? Como máscara, distanciamento e ventilação. Então, a gente tem esse princípio de, primeiro, não causar mal. E se um tratamento não é efetivo, ele pode sim fazer mal. Então, ele já não deveria ser prescrito por esse motivo, né? A outra coisa que eu acho bem importante a gente distinguir, que também é um conhecimento que eu acho que demora para chegar na população, quanto é todos esses conceitos que parecem ser tão claro, tão óbvios para a gente, assim, né, tão evidentes para nós que somos profissionais de saúde, quanto demoram para chegar, assim, nas pessoas. Esses dias uma aluna minha perguntou, mas como, Lúcia, tinha alguma medicina que não era baseada em evidências? Como assim, né? Porque para eles já nasceram nesse paradigma, né? É difícil de eles entenderem que alguém não vá se basear em evidências, né, para tomar decisões. Claro que não são só as evidências, é óbvio que tem toda uma outra questão dos valores do paciente, da situação clínica, dos recursos, da experiência do profissional de saúde, mas a evidência é um componente importante. E é bem importante a gente distinguir a ausência de evidência. Ah, não tem evidência sobre esse determinado tratamento com evidência de ausência, que já é o caso nesse momento, é o caso. A gente tem evidência de ausência de benefício ou até de malefício. Não é, porque assim, muitas vezes a imprensa coloca, né? Ah, estudos sem eficácia comprovada. Não, eles já têm ineficácia comprovada. É diferente. E eu acho que, falando na imprensa, assim, que tem feito um trabalho incrível, né? Uma parte muito importante da imprensa tem feito um trabalho muito bom, assim, de divulgação científica, sério, para tentar informar as pessoas. Mas a gente vem de um movimento, como eu falei para vocês, de fake news, de anti-ciência, anti-vacina, uma perda de confiança nas instituições, assim, muita ciência picareta também, o que não ajuda a gente em nada, então muito artigo mal feito, muita coisa muito mal feita publicada, e aí as pessoas ficam muito confusas. Tá, mas tá falando da ciência, mas esse aqui é um artigo científico, e a gente vai ler o artigo científico, é uma coisa horrorosa, né? Então, conflitos de interesse, então isso é muito complicado para a gente, né? Tem técnicas assim de fake news que deixam a gente num cansaço enorme, realmente, como essas técnicas de fabricar boatos diariamente e depois negar, são técnicas de não ter nenhum comprometimento com a realidade objetiva, nem com a consistência. A pessoa pode falar uma coisa hoje, na manhã pode falar outra coisa completamente diferente, não é consistente, né? Mas isso faz com que as pessoas deixem de acreditar nas instituições, falar, todo mundo mente. E isso serve muito para desgastar o oponente, assim, a pessoa fica tanto se defendendo de coisas que não são, eu recebo tanta notícia que eu preciso explicar para a pessoa por que não é, que no fim a gente perde muito tempo de que podia estar pensando em projetos novos, né? Podia estar pensando em coisas que funcionassem. E o movimento anti-vacina, por exemplo, já é uma das 10 ameaças
para a saúde mundial, né? Isso aqui já era antes da pandemia, isso aqui é de abril de 2019. Então, o quanto isso já vem crescendo, né? A pandemia já nos encontrou muito vulneráveis. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia assim, do impacto, né? Uma blogueira, né? Uma pessoa que falou alguma coisa sobre alimentação que era bastante inadequada, assim. Não me lembro bem o que ela disse, mas digamos que ela disse que era para comer abacaxi o dia inteiro, não sei. Ela teve 2 milhões de visualizações. Aí chega um médico, um nutrólogo, explicando como é que era, né, desmentindo a pessoa, ele teve 60 mil visualizações. Então, a informação falsa, ela se espalha muito mais rápido, assim, é muito mais fácil, né, e a informação falsa, ela dá muito mais certeza. A linguagem é muito mais certa do que a que o pesquisador usa, do que o cientista usa. Por exemplo, essa daqui. Pessoas que bebem café sem açúcar têm mais probabilidade de serem psicopatas. Se vocês forem olhar na internet, vocês vão ver que café causa câncer, café protege contra o câncer, tem de tudo, mas tem essa de que pessoas que bebem café sem açúcar são psicopatas. E aí, se vocês forem olhar na matéria, está escrito assim: está provado cientificamente que as pessoas que gostam de sabores amargos têm tendência a ser psicopatas. Se a gente vai olhar o artigo de verdade, o artigo é muito ruim, não prova nada. Mas a matéria diz: está provado cientificamente. É muito mais fácil acreditar numa coisa que diz assim, com tanta certeza, do que num pesquisador que fala. Uma hora fala que o ovo é ruim, depois fala que o ovo é bom, depois fala que não sei o quê. Então, o Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica dizendo, né, quem vai indenizar ele por todo o ovo que ele deixou de comer, porque os médicos diziam, e os nutricionistas e os pesquisadores diziam que fazia mal, e agora diz que não faz mais mal? Como assim? A ciência vai mudando de ideia à medida que vão chegando novas evidências, e a gente também nunca vai dizer está provado cientificamente, a gente vai sempre reduzindo a nossa incerteza, mas isso não é tão atraente, né, para quem quer respostas mágicas, assim. Então, é bem difícil essa questão da comunicação. E por último, então, para falar de um desafio bem importante, é a questão do investimento na universidade. Então, essa daqui é só para fazer mais o último contraponto histórico. Essa aqui é a Universidade no Peru, é a primeira universidade da América Latina, foi fundada em 1551. E já no logo da universidade, ali no brasão, já dizia que a Terra era redonda, né? Que tinha mais terra, luz ultra, que tinha mais terra adiante que podia navegar, que não ia cair da borda da Terra plana. E vocês veem que 500 anos depois, né, a gente continua com essa questão. Então, de novo, essa talvez seja uma das informações que mais tempo levou para chegar em algumas pessoas, né? Então, a universidade sempre foi, sempre propôs as coisas novas, sempre propôs, né, a inovação. As universidades estão na linha de frente. Eu queria homenagear assim as pessoas que estão trabalhando, né, na atenção primária, nos hospitais, nas UTIs. As universidades fizeram realmente, a gente, por exemplo, nós da UFSC como Universidade de Saúde, a gente se converteu realmente total, a nossa energia triplicou nosso trabalho para produzir equipamento de proteção, álcool gel, para participar de todos os comitês que a gente pudesse, fazer pesquisa, né? Fizemos centenas de atividades educativas para a sociedade em geral, programa de saúde mental no trabalho, fizemos um curso para profissionais de saúde logo no início da pandemia, que teve 2.000 participantes, e não deu para colocar mais, mas tinha muito mais gente que queria, não deu porque que caiu o servidor da universidade, assim, de tanto interesse, né? Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem aumentado o número de alunos, a gente está sofrendo um corte assim, desde 2015, de orçamento que chega a ser, assim, é inacreditável praticamente, chega a inviabilizar o funcionamento das universidades e das agências de pesquisa. O orçamento de 2021 para pesquisa é o menor desde 2007. Enquanto, né, como eu falei para vocês, os alunos foram aumentando. Então, realmente, assim, os gastos com pesquisa científica no Brasil, a gente está chegando num nível, né, parecido com o de 2007 aqui. E realmente tudo que a gente conseguiu pode ser revertido. Assim, o Brasil
saiu da 100ª posição mundial em termos de pesquisa para 12ª, 13ª em poucos anos, com investimento sério, né, com trabalho sério. E a gente está perdendo isso, assim, rapidamente. Aqui só as da UFSPA, para vocês terem uma ideia, são o total de bolsas de fomento, e olha a queda que houve desde 2015, assim, está muito difícil de manter. Enquanto a gente, como universidade, está tentando aumentar para compensar, mas a gente não consegue compensar da mesma forma, né? E aqui alguns dos países, né, comparando verbas, assim, entre Coreia, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Brasil, investido em pesquisa científica, e aqui para enfrentar a Covid, né, especificamente. Então, esse eu acho que é um dos obstáculos mais difíceis desse tempo agora, que a gente realmente precisa pensar, né? Que a pesquisa salva vidas e poupa sofrimento, não é simplesmente poupa recurso, mas poupa sofrimento, e não tem como, esse é um benefício intangível que a gente não tem como medir, e que desinvestir em educação é uma coisa assim que destrói um país. Realmente o que pode garantir o nosso futuro é o investimento em educação. Então eu acho que é uma das coisas pelas quais a gente precisa lutar mesmo, assim. Acho que esse vírus expôs nossas fragilidades, nosso preparo como sociedade. Eu imaginava que a gente teria uma grande oportunidade de mostrar, né, o quanto a saúde está conectada, a nossa saúde está conectada com a de todos, enquanto um não estiver seguro, não vai estar todo mundo seguro, ninguém vai estar seguro, mas parece que essa também é uma informação que, apesar de ser tão evidente para quem trabalha com saúde pública, né, parece que também essa é uma informação que não chegou na sociedade. Então, acho que temos caminhos bem difíceis. Não queria falar de coisas ruins, mas é muito difícil também não falar de coisas ruins no meio de uma pandemia e no meio de uma crise que a gente está vivendo, né, como essa que a gente está vivendo. O que eu acho que tem de bom é que a gente pode, né, como sociedade, ainda aprender, ainda tem oportunidade de aprendizado, de quantas coisas boas a gente já tinha feito, e quanto que o investimento em pesquisa e em educação dá um retorno muito rápido, né, e o quanto que o desinvestimento faz a gente rapidamente se tornar dependente em termos de até de balança comercial, né, de investimento no país, de atração de investimento estrangeiro, de tudo. Se a gente for falar em qualquer aspecto que a gente imaginar, investimento em educação e pesquisa dá muito retorno. Bom, então acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, discutindo. Se sobraram uns 5 minutinhos, a gente pode. Olha só, Lúcia, muito obrigada. Tem algumas manifestações no chat e algumas por WhatsApp que eu recebi. Eu queria destacar uma coisa que tu disse várias coisas, mas uma coisa que eu acho super importante, sabe? Não dá para relativizar o erro, o dano, a orientação mal dada, a desinformação. Essa coisa não existe, não faz mal. Existe responsabilidade, e essas responsabilidades são das pessoas, são dos gestores, são de quem está na cabeça e que está passando uma informação sem qualidade. Então, tem um autor, um filósofo, enfim, que ele dizia assim, quem diz o que diz, não importa o que diz, diz de algum lugar, né? O Michel Foucault. Então, assim, essa informação, de onde ela vem, ela vai impactar também de onde ela vem. Né? Se eu disser alguma bobajada bem grande, não vai impactar. Agora, se eu sou um gestor federal, enfim, esse impacto, ele muitas vezes não tem volta. Né? E tu iniciou a fala dizendo assim de que a pesquisa está sendo valorizada, sim, mas ao mesmo tempo, acho que tu traz essa complexidade, né? Tu traz um lado e traz o outro. Acho que a gente não quer trazer más notícias, mas a gente não pode ser ingênuo e nem romantizar a realidade, né? Até porque essa realidade que a gente está vivendo não tem nada de romântica. Né? Uhum. E na mesa anterior, um dos palestrantes falou do Galileu Galilei. Eu me lembrei, quando tu estava falando, poxa, passaram quantos anos? Mais de meio século, enfim, sei lá, não me lembro de quando é que foi que o Galilei enfrentou a Inquisição e teve que negar, né, o conhecimento dele. Dizem que quando ele saiu do tribunal, ele falou baixinho, e por se mueve. Então, assim,
todavia se move, a Terra se move. Eu nego aqui, mas eu sei que se move. Então, quantos séculos passaram e nós temos de novo, e desde sempre, que enfrentar o negacionismo, que enfrentar aqueles discursos que negam a ciência. Em nome disso, tu trouxe o exemplo de Milão, e eu me lembrei de Bérgamo, que foi o centro, o principal centro, e que até março, assim, o governador de Bérgamo, daquela região da Itália, que é uma região extremamente industrial, ele negou a epidemia e ele teve depois que enfrentar caminhões do exército de noite, vários caminhões levando não sei quantos cadáveres, porque ele negava, porque ele ia para os restaurantes, tirava foto com as pessoas dos restaurantes, dizendo que não existia. Então, assim, ao mesmo tempo que tu traz isso, traz essa complexidade, tu também diz assim, pô, a pesquisa existe para reduzir, para criar soluções, para salvar a vida. São coisas, às vezes, tão simples, lavar a mão, usar máscara, e tanto tempo se demorou para... E ainda tem gente... Esse fim de semana ainda eu falei com uma pessoa muito simples, que estava sem máscara, e eu disse, tu não usa máscara? Ele disse assim, não, a obrigação que eu tenho é só em espaço público. Se eu não estou em espaço público, eu não tenho que usar. E ele não tinha sido vacinado. Entende? Assim, e se passaram muito tempo. Então, assim, como demora para chegar essa informação de qualidade, quando ela chega, mesmo assim, ela não é aceita. E daí, quando tu fala lá de sindemia, a sindemia seria isso, né? Essa sinergia são elementos que se juntam para potencializar alguma coisa, e que, nesse caso, a desinformação, a falta de informação, a falta de uma cultura de valorizar a ciência acaba fomentando, enfim, né, a pandemia, acaba não qualificando os cuidados, né? Eu tinha tanta coisa, eu anotei tanta coisa, mas eu acabo me atrapalhando. Mas eu queria te fazer, na verdade, tem alguém que botou alguma coisa aqui, é um nome super complicado, que eu não vou ler. Cumprimentar meu colega Obi-Wan Kenobi. Esse! Com ele. Eu disse, pô, eu não vou ler esse nome aqui, mas já que tu sabe, que ele pergunta assim, e daí, como é que se dá isso na gestão, nos tomadores de decisão, etc. Acho que, se tu puder, a gente já está no nosso horário, mas não tem nenhum outra Acho que é uma ótima pergunta, claro. Sim, sim. Eu tenho visto, assim como a medicina baseada em evidências, eu brinco, né? Já que nós estamos falando de Star Wars, meu colega Obi-Wan, eu acho que a medicina baseada em evidências tem sido usada, pode ser usada a serviço do mal, né? A serviço lá do lado do império. E assim como a política pública baseada em evidências, eu tenho ouvido, eu vi, assim, né, pessoas, autoridades, quando eu tenho que ir a Brasília e tal, falando de política baseada em evidências. Só que sempre a gente tem que lembrar que tem, primeiro, essa questão de toda a questão dos conflitos de interesse, da qualidade das evidências. Não é simplesmente peguei esse dado e usei para isso. Tem todo um arcabouço, né? Que a gente precisa de qualidade e de considerar todas as outras variáveis. Medicina baseada em evidências não são só as evidências, assim como política pública também, tem todos os objetivos. Mas óbvio que se, no mínimo, seria avaliar a qualidade das evidências que a gente já tem e tomar decisões, como eu coloquei ali naqueles países, né, baseados na ciência e baseados, eu acho, principalmente... essa pesquisadora que escreveu esse artigo sobre as mulheres, ela disse baseado principalmente numa questão de valorizar a vida primeiro. Os países, e hoje acho que saiu uma coisa de novo sobre um levantamento sobre os países que tiveram muito poucos casos, né, da Covid, que fizeram uma medida muito restritiva inicialmente por um curto tempo e que agora estão super bem em termos de economia, que foi economicamente muito vantajoso, assim. Então, mesmo quem pensou na vida primeiro acabou tendo, obviamente, parece, para quem faz saúde pública, parece muito óbvio, né? Mas, assim, não, pelo jeito, não é óbvio para todos os setores da sociedade. E aí entra toda essa questão da comunicação, né? Eu fico pensando, esses dias uma pessoa me mostrou uma receita desses medicamentos e somando dava R$ 700. R$ 700 é um absurdo, né? Por uma série de coisas que não funcionam. Algumas até com uma dosagem, assim, absurda, outras uma
forma de administração que é francamente deletéria mesmo, né? E quantas máscaras PFF2 dá para comprar com R$ 700 e proteger a pessoa muito mais? Porque para máscara, sim, a gente tem mais evidência. E é claro, não tem evidência de ensaio clínico randomizado de máscara, que nem não tem evidência de ensaio clínico randomizado sobre exame físico, mas tem certas coisas que a gente pode aceitar um grau menor de evidência, justamente pela falta de risco daquela intervenção, pelo custo, pela simplicidade. Então, também é esse bom senso, né? Então, eu acho assim, tanto esse conceito das evidências, ele pode ser usado a serviço do império, assim, e acho que a gente tem que estar muito atento, como dizem os comandantes, pode ser uma armadilha, os comandantes da Aliança Rebelde. Eu acho que a gente tem que pensar quais são os interesses, né? Mesmo se é salvar vidas, né? Se a gente está num país que é capitalista, de um capitalismo periférico, né? Como tu iniciaste tua fala dizendo assim, a privada não interessa fazer pesquisa porque vai reduzir custo, vai garantir qualidade, as pessoas vão tomar menos remédio. Então, assim, será que o interesse é salvar vidas ou será que é até salvar a economia, né? Se as pessoas estão pagando R$ 700 por um remédio. Tem uma pessoa, Thaís Botelho, que perguntou, não devia dizer o nome, porque eu disse que não era para fazer pergunta, então já que eu transferi a pergunta, não devia indicar a pessoa, mas enfim, Thaís, ela botou assim, que desafios Lúcia, você deslumbra para a continuidade do cuidado das pessoas com a permanência dos sintomas pós-fase aguda da doença, porque é uma doença que ela não só prejudica no momento, né? Depois as pessoas têm sequelas e muitas a gente nem sabe ainda quais são as sequelas, né? Que pode vir daí. Eu não sei, eu não tenho, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que esses sintomas vão se resolver em alguns meses, pode ser que não, mas a gente vai ter mais um desafio para o sistema de saúde, vai ter uma sobrecarga sobre um sistema que já está sendo desmontado, né? Que já está sendo sucateado. A gente vai ter mais esse desafio, vai ter mais uma doença crônica para lidar. E as pessoas têm relatado sintomas bem importantes, principalmente neurológicos, de fadiga crônica, tem aquele fog cerebral que tem se relatado, né? Então a gente vai ter um desafio bem grande. Eu não sei estimar o tamanho ainda. Tem gente trabalhando nisso e fazendo cortes, né, com essas pessoas. Mais um desafio para a pesquisa e mais um desafio para o sistema de saúde. Sim, que está cada vez mais desinvestido, e principalmente a atenção básica do SUS, né? Que está perdendo que é muito mais recurso. um elemento que a gente está dizendo assim, a gente não comemora o número de recuperados, a gente comemora quem não se infectou. E então, assim, é uma doença que tem prevenção, não tem cura, não tem tratamento específico, mas tem prevenção. Então, quando a gente. E a prevenção não é tão complicada. Usar máscara, distanciamento e ventilação é uma coisa que reduz muito o risco. Então, quando a gente deixa de investir numa comunicação unificada sobre isso, né? Porque cada autoridade diz uma coisa diferente e as próprias autoridades não dão exemplo. Quando a gente deixa de investir nisso, a gente está fazendo as pessoas se infectarem. Realmente, o preço a pagar é um preço muito alto. Lúcia, eu trabalho no pós-graduação muito rapidamente um livro do George Rosen, que é uma história da saúde pública. E sistematicamente os alunos dizem assim: o que aconteceu conosco? Nós emburrecemos, o que acontece? Aqueles cientistas lá que não tinham microscópio, que não sei o que, eles podiam muito mais do que nós podemos hoje. E daí tem uma participante, a Gisele Ramon, que colocou assim, que a tua fala lembrou uma reflexão do Karl Marx, que dizia: a história se repete na primeira vez como tragédia, na segunda como uma farsa. E se a gente pensar o que o ser humano já evoluiu em termos de ciência, a gente já poderia ter ido muito adiante. Parece que a gente está sempre voltando para trás, especialmente neste momento. Lembra muito a Inquisição, né?
caça às bruxas, os cientistas sendo perseguidos, os professores universitários sendo perseguidos, que nem o Jon Snow, que nem o... Aquele, eu não anotei, Marcelo em algum Paes. lugar aqui eu anotei. Aquele que dizia para lavar as mãos. É uma coisa impressionante. A Terra é redonda e parece que a gente vai contra, né? É um ciclo que fica se reproduzindo. E eu acho que, para encerrar, a Hélida traz Só aqui para assim... lembrar da questão da farsa, tu falasse na Inquisição, e eu sempre lembro da Inquisição Espanhola do Monty Python. Quem não conhece, por favor, procure no Google Monty Python, Inquisição Espanhola, porque às vezes eu sinto que a gente está vivendo a fase da farsa da Inquisição Espanhola. Exatamente. Eu acho que assim, ó, tem alguns autores, alguns filósofos e etc., que escrevem sobre, tem um que tem um texto muito, eu diria até chocante, que é o Vladimir Safatli, que ele fala do estado suicidário, né, para a gente entender um pouco algumas desses eventos de sair sem máscara, em plena pandemia. Então, o que estaria por trás disso? E a Hélida diz assim: fica à vontade para declarar a realidade. Estamos todos juntos numa tragédia humana e sem perspectiva de sair dela a curto prazo. Eu não quero terminar com essa frase. Tá? Eu acho que a nossa mesa ela está muito boa, ela tá complexa. Eu acho que a Lúcia fez todo o esforço para trazer os dois lados da questão, os tantos lados, né, desse momento que a gente vive, mas talvez pensar assim que está nas nossas mãos também, enquanto pesquisadores, enquanto trabalhadores. Aliás, a Lúcia começou a falar dela dizendo assim: todo profissional de saúde sempre vai ter que saber dos resultados das pesquisas, sempre vai ter que usar esse material qualificado, rigoroso e tal, para conduzir o seu fazer profissional. Então, assim, não vamos aceitar o papel de párias, né, que nos é dado. Vamos assumir o nosso papel de trabalhadores da saúde, de cidadãos, e enfrentar isso na medida do possível, né, no coletivo, que eu acho que a saída é por aí, com muito estudo, com muita clareza do que nós temos que fazer, das nossas responsabilidades, sem apoiar tratamento de ineficácia comprovada, sem achar que tudo é relativo, se mal não faz, bom, né? Então pode ser. Eu acho que assumir um papel de cidadão nesse momento, que é o que a gente pode fazer, né? E para não terminar assim, muito pessimista, que eu acho que se alguém está muito otimista, talvez não está lendo bem a realidade. Eu acho que não dá para a gente ficar bem num momento como esse. Eu acho que a gente tem muitos momentos de dúvida, de desânimo, de exaustão mesmo, né? Mas assim, eu sempre penso que pelo menos toda essa tragédia está apontando um caminho, que é reforçar o nosso papel educador, a importância do nosso papel educador, o quanto que a educação é realmente o que pode mudar o mundo e o quanto que a educação faz enfrentar muito melhor uma pandemia, né? Tanto a educação, pensando na educação do país, uma educação em geral, né, o quanto a gente precisa investir, quanto na própria educação em saúde, assim, ou para a saúde, então, assim, é nosso papel mesmo de cidadania, assim, o H.G. Wells, que é o autor da Máquina do Tempo, ele dizia que um dia saber estatística... Olha o que eu tenho aqui na mão. Olha só, genial, viu, com sincronias. Ele dizia que entender de estatística seria tão importante para o exercício da cidadania quanto saber ler e escrever. E hoje esse dia chegou, né? Acho assim, essa coisa da gente conseguir, tem o literacy, que eu não sei como literácia, que eu acho que as pessoas têm traduzido, né? De o quanto que para o exercício da cidadania, a gente precisa entender de pesquisa, de resultado de pesquisa, o quanto a gente precisa para saber ler um jornal, né? Saber ler uma notícia de jornal. Então, acho que esse papel tem um caminho aí para a gente de melhorar a educação, investir, defender, não deixar todo esse investimento se perder. Então, para terminar, assim, acho que a gente precisa voltar no pequeno círculo que a gente pode
que a gente pode agir e começar a agir de novo de baixo para cima dos pequenos círculos para as instituições, criar instituições, né, cada vez mais justas, solidárias, democráticas e ganhando de novo no movimento. Acho que é isso. São as pequenas revoluções do dia a dia, do cotidiano. Sim. E por último, eu escrevi um negócio ontem, e eu acho assim, quando realmente o que está em jogo é o ar que a gente respira, quando querem tirar o nosso ar, respirar é revolucionário. Então, por favor, se cuidem, usem máscara, mantenham distância, porque a gente precisa continuar respirando para poder transformar depois. Lúcia, sem palavras. Muito obrigada. Eu vou terminar aqui lendo uma frase aqui da Carolina, dizendo: tanta gente que precisava ouvir essa tua fala, com certeza. Mas nós vamos assumir um compromisso contigo de replicar ela, de levar ela para outros espaços. Então, eu só tenho a te agradecer, eu acho que foi excelente terminar esse nosso primeiro dia contigo. Ele nos enche de esperança, eu acho, de possibilidades de seguir enfrentando, assim, de, bom, vamos no coletivo, vamos nas pequenas revoluções, vamos nos cuidar e vamos cuidar os outros, vamos tratar de passar informações de qualidade, informações seguras, enfim, né? Muito obrigada, eu não sei se a Karen quer fazer alguma fala para agradecer a Lúcia. Eu agradeço a professora Lúcia, que foi citado na primeiríssima mão, já na mesa de abertura, né? Agradecer a esta leveza, a essa delicadeza de lidar com um tema tão complexo de uma forma tão delicada, né? Eu acho que uma forma científica e delicada, porque realmente nós vivemos em tempos muito difíceis. E gostaria de agradecer a tua participação, é muito bem-vinda, né? E agradecer também ao comitê gestor, ao grupo do comitê gestor, a comissão organizadora, que esteve aí com a gente nesse grande desafio deste primeiro dia do simpósio. Estão todos convidados para amanhã, aqueles que se inscreveram nos 2 minicursos que temos amanhã, que já estão com todas as vagas preenchidas, né? Isso é uma coisa bem interessante. E convidados para a parte da tarde, onde teremos uma mesa redonda, falando sobre com várias autoridades, falando sobre a questão do financiamento e dos desafios da pesquisa no Rio Grande do Sul, né? E no Brasil, porque temos aí uma representação do Ministério e do CNPq, e uma conferência também falando sobre as questões. Me ajuda aí, Belinha, porque o cérebro já meio que deu tilt hoje, né? Foi muita resolução de problemas num momento só, mas da propriedade intelectual, se não me engano, né? Então, estão todos convidadíssimos. Este evento está sendo uma alegria, um grande desafio para nós, mas uma imensa alegria de ver que as pessoas estão aqui prestigiando, né, e mostrando para a gente que estamos no caminho certo, né, quando a gente propõe um evento dessa magnitude e que não imaginávamos que tivesse uma aceitação tão grande. Estamos com 417 pessoas inscritas neste evento. Então, muito obrigada a todos e aguardamos vocês todos amanhã, né, aqueles que se inscreveram nos minicursos e o restante que vai acompanhar as outras atividades, né, no decorrer do tempo. Então, um grande abraço, muito obrigada, professora. E eu que obrigada agradeço, se cuidem, que a força esteja com vocês, então. Tá Bom bem. evento para todos. Abraço. Tchau, tchau.